Bom, a nossa aula agora é de equivalências. Assim, eu considero uma matéria primordial, porque ela cai que nem jaca, sabe? Cai demais, assim, sabe? Em prova. Chama equivalências. Quando eu falo equivalência, quando que algo equivale a outro? Quando eu falo equivale, é que você pode trocar uma coisa por outra porque elas são semelhantes, guardam alguma semelhança, né? Então, dentro da matéria de equivalências, as mais importantes são as equivalências da condicional, que são apenas duas. Minha letra está ridícula. Equivalências da condicional. Essas são importantíssimas, são só duas. E equivalências da negação, que embora eu não tenha falado no vídeo anterior na negação que eram equivalências, mas são equivalências, e eu vou mostrar para vocês. E equivalências da negação, né? Então eu vou provar para vocês daqui a pouco porque que isso chama equivalência. Dentro da lógica, a equivalência é tudo aquilo que produz o mesmo resultado da tabela verdade. Então, quando eu tenho uma sentença logicamente equivalente à outra, eu estou dizendo que elas se equivalem, né? Então, eu tenho a condicional, por exemplo, P, então que se eu der os valores, vou montar a tabelinha verdade aqui embaixo, ó. V, F, V, F, eu sei que o resultado vai ser V, F, VV, porque na condicional só será falso quando a condição suficiente for verdadeira e a condição necessária for falsa, então isso vai ser falso. Se eu pegar essa outra... peraí. É isso mesmo. Essa outra proposição aqui, que é não que, então não P, vou montar ela num quadrinho diferente só para vocês saberem direitinho. Vou voltar até explicar a primeira para vocês entenderem bonitinho. Então, só para ficar mais bonitinho esse negócio. Então vamos lá, equivalências. Então eu vou pegar uma tabela verdade aqui, eu vou colocar assim P, Q, não P, não Q, não Q. Aí eu vou assim P, então Q. E a outra que eu tinha proposto vai ser não Q, então não P. Aí a gente monta daquele jeitinho que a gente sabe. 2 V, os 2 F's, aqui a gente alterna. O que é não P? É negar o P. Então, se aqui está V, aqui ficará F. Aqui está V também, fica F, porque está negando. Aqui está F, fica V. E aqui está F, fica V também. Não que é a mesma coisa, vai ter FV, FV, que é exatamente ao contrário dessa coluna aqui. Ó, tá vendo? Ele está negando. Então, vamos ver P, então Q. Então, eu vou trabalhar com essas duas aqui. P, então Q. V, então V é verdadeiro. V, então F é falso. F, então V é verdadeiro. F, então F é verdadeiro. Isso a gente já aprendeu. Que na condicional só será falsa quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. E verdadeiro nos demais casos. Pode ver que é verdadeiro nos demais casos, né? Agora, não que, então não P. Então é daqui pra cá. Não que, então não P. F, então F. Na condicional a gente sabe que é verdadeiro.
V, então F, a gente sabe que é falso. F, então V, a gente sabe que é verdadeiro. E V, então V, a gente sabe que é verdadeiro. Se vocês olharem a tabela verdade P, então Q, e não Q, então não P, é exatamente igual, percebam. O valor lógico é igual. Isso é equivalência, porque o resultado da sua tabela verdade é exatamente igual. Se eu colocar uma outra aqui, chama não P ou Q, vai dar exatamente essa mesma tabela, ó. Não P, essa aqui, ou Q, tá bom? Ó, F ou V, verdadeiro. F ou F, a gente sabe que no ou só será falso quando as duas forem falsas, então F. V, então F é verdadeiro. E V, cadê, gente? Peraí, deixa eu só que eu me perdi aqui. V, então V é verdadeiro. E V, então F é verdadeiro. Veja se não é a mesma coisa essas duas tabelas. Tá vendo? Isso é que chama equivalência. Então, a condicional, ela tem essas duas equivalências que caem em prova. Duas equivalências que caem em prova e que eu vou desenhar para vocês agora. Então, só apagando aqui direitinho, e eu vou refazer mais uma vez essa tabela verdade, agora separadinho, só para vocês entenderem delicadamente, porque essa é uma matéria fundamental que vocês vão ver no próximo vídeo, que já é, sim, de resolução de exercícios, que ela cai que nem água na prova, né? Então, é o seguinte, então, eu tenho P, Q, e P, então Q. Essa é a primeira tabelinha verdade que eu vou fazer. A outra que eu vou fazer é P, não P, Q, não Q, aí não Q, então não P. Essa é a segunda tabelinha verdade. Eu vou até separar aqui. E a outra eu vou colocar P, não P e Q. E aqui é não P ou Q, que é o que eu vou calcular, como se fosse um cálculo. Então, eu sei que o valor lógico da minha tabela sempre se constrói assim. E agora vamos calcular. Calculando. V, então isso é verdadeiro. V, então é F, lembra? Se der ver a ficha, se a primeira condição suficiente acontecer e a necessária não acontecer, isso é falso. É impossível nascer em Goiânia e não ser goiano. Então é falso. Agora eu posso não ter nascido em Goiânia, mas ser goiano, isso é verdadeiro. E aí não nasci em Goiânia e não sou goiano, isso também é possível e verdadeiro. Certo? Então esse é o resultado da tabela verdade. P, então Q. Ai meu Deus, como ficou. Ai, que horror. Ai, que horror. Então vamos lá. Muito bem, esse é o resultado. Aí P, a gente sabe que o valor de P é do jeitinho que a gente está acostumado a construir V, F, F. Negando P, não, se aqui é V, ele será F, aqui é V, vai ser F, negando. Aqui é F, vai ser V, e aqui é F, vai ser V. A negação é colocar o resultado contrário. Joel é magro. Joel não é magro, é o resultado contrário. Que a gente sabe que começa assim, VF, VF. A negação de que é fazer o contrário também, ó. Tô negando. Era V, ficou F. Era F, ficou V. Era V, ficou F. E era F, ficou V. Calculando não que, então não P. Então eu vou trabalhar com essa. Vou fazer o cálculo e essa. Então, eu vou pegar não Q e não P. Eu não posso olhar daqui pra cá. Tem que ser daqui pra cá. Entendeu? Não Q, então não P. F, então F é verdade. V, então F
é falso. Lembra do V, então F, ó, é falso. F, então V é verdadeiro. E V, então V é verdadeiro. Espera aqui eu coloquei errado, gente. F, então F é verdade. Eu falei uma coisa e fiz outra. Ó, só voltando aqui. F, então F, tá vendo aqui? V, então F é falso. F, então V é verdadeiro. V, então V é verdadeiro. Percebam que eu estou com o mesmo resultado de estar dando a verdade. Ou seja, P, então Q, também equivale a não Q, então não P. E agora, a segunda equivalência, eu tenho P de novo, normalzinho, vou negar F, F, V, V, e o Q é normal. Q é V, F, V, F. Eu vou trabalhar com esses dois aqui, daqui pra cá, porque é não P ou Q. Vou tirar essa setinha daqui para não confundir a cabeça de vocês. Não pensar que a equivalência não é. Que a equivalência não, que é condicional e não é. Então, ó, daqui pra cá. F ou V, a gente sabe que a disjunção ou, ela só será falsa quando as duas forem falsas. Então, neste caso, F ou V, se tem uma só verdadeira, já garante a verdade. Aqui tem dois Fs, ó. Então, é falso. 2 Vs é verdadeiro. E 2 Fs, perdão, FV é verdadeiro. Veja se a tabela de verdade não tem o mesmo resultado. O mesmico resultado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essas três proposições, essa uma, essa segunda e essa terceira, são equivalentes. Isso aqui é uma equivalência. Acontece muito em provas, né? Vou mostrar para vocês alguns exemplos. Acontece muito em provas, eles colocam lá uma determinada, depois vocês copiem direitinho, uma determinada, duas proposições e perguntam se são equivalentes. Então, se você não tem o domínio, às vezes, o que você faz? Você calcula a tabela verdade das duas, né? Você calcula a tabela verdade delas. E aí você vai chegar no mesmo resultado ou não, né? Se elas não forem equivalentes, você não chega no mesmo resultado. Então, a equivalência é dizer a mesma coisa de outra forma. Entendeu? É dizer exatamente a mesma coisa de outra forma. Isso é equivalência. Porque elas são iguais. Então, às vezes, na prova, eu vou colocar um exemplo aqui que eu não sei se são equivalentes. É assim. Exemplo. P, E, não Q, I, vou colocar, é equivalente a P ou Q? Será que são? Eu não sei. Qual é a solução? Calcular a tabela verdade e ver se elas têm o mesmo resultado. Então, eu vou colocar a tabela verdade desse aqui primeiro e depois desse daqui segundo. Vou fazer aqui no cantinho, ó. P, Q, perceba que ela tem a negação. Então, eu vou colocar a negação aqui do lado, não Q. E aí, P e não Q, que é aqui eu vou calcular o resultado do que eu achar. Então, P eu sei que tem essa estrutura. O que a gente faz alternando, e o não Q vai negar esses valores que estão aqui. Então, se aqui é V, aqui vai ser F. Se aqui é F, aqui vai ser V. Se aqui é V, vai ser F, que eu estou negando. E aqui é F, então V. E eu tenho que fazer P e não Q. Lembra que para o E só será verdadeira se ambas for verdadeira. Conectivo E. Nós estamos com conectivo E. Tá vendo como que as coisas vão se juntando? Conectivo E. Então, aqui, ó, P e F, porque é P e não Q. Então, V e F já deu falso.
Porque no conectivo E só são verdadeiras quando ambas são verdadeiras. Vamos lá agora aqui, ó. P e não Q. Então, vou fazer um negócio aqui para facilitar. Vou apagar o Q aqui só para vocês enxergarem só o que nos interessa neste momento. Tá? É o não Q. Então, só para a gente poder entender aqui, que é um F. Ó, aqui é falso, aqui é V, então V no conectivo E, isso é verdade, porque só será verdadeira quando ambas for verdadeira. E aqui ela vai ser falsa, ó, ambas são falsas, e aqui também ela vai ser falsa. Entendeu? Esse é o resultado. Se a tabela do P ou Q for exatamente igual a essa, então elas são equivalentes. Se forem diferentes, então ela não será equivalente. Então, vamos fazer a tabela do P ou Q. Aqui, como não há negação dos valores, eu vou colocar os valorzinhos direto aqui, só para a gente agilizar. E o resultado ali do ladinho. Aqui, ó, do ladinho. V ou V. Ai, credo. V ou V. Quando a gente faz lógica, a gente aprende que não se coloca mais seta em tudo, porque a seta indica sem então. V ou V é verdadeiro. V ou F é verdadeiro. Por aqui você já veria que elas não são equivalentes. Ó. Você não precisa nem até o fim. Ó, porque ela começou FV, essa começou VV. Não precisa nem adiantar. Só na primeira eu já poderia excluir. Mas vamos fazer até o fim. F ou V é verdadeiro e FF é falso. Porque a gente sabe que no conectivo OU só será falso quando ambas forem falsas. Aqui só será verdadeira quando ambas forem verdadeiras. E no conectivo OU a gente aprendeu lá na teoria que só será falso quando ambas forem falsas. Então, você olhando a tabelinha verdade, você vê que essas duas não são equivalentes. Então, se fosse uma prova do CESP, e ele falava assim, P e Q é equivalente a P ou Q, fosse uma afirmação e não uma pergunta, através da tabelinha verdade, você chegaria à conclusão que isso é uma mentira. Então, o gabarito da CESP seria errado, 1 ponto para você. Ok? Então, isso é equivalência. Eu vou recapitular aqui para vocês as duas equivalências da condicional mais importante que existe. Duas equivalências assim, quando não for condicional, vocês fazem a tabela verdade igual eu fiz agora. Eu fiz uma tabela verdade de duas proporções que não era condicional. Mas se for condicional, é assim, ó. A condicional é assim, ó. P, então Q. A segunda equivalência dela, essa aqui é um macete. Você pega a última, inverte, ó. Pega essa outra, joga pra cá. Nega as duas. E põe a setinha de volta, porque não perde a setinha. E aí, de novo, pra cá, você coloca o não P. E o Q. Sem negar o Q. E escreve OU. Então, essas são as duas, aliás, a primeira equivalência e a segunda equivalência. Então, quais são as equivalências da condicional? Da P, então, Q? É o não Q, então, não P, e é o não P ou Q. Isso vocês devem guardar para o resto da sua vida, porque são das questões que caem absurdamente em prova, e eu vou mostrar para vocês agora, logo depois desse vídeo, tá bom? Então, gravem essas duas equivalências aqui, ó, que são importantíssimas, tá bom? Então, o macete é, a condicional é P, então Q. A primeira condicional é nega, nega, inverte, ó. Neguei, neguei e inverti. Neguei o P, neguei o Q e inverti eles de lugares. Entendeu? É a primeira inversão. O nome dela é contrapositiva, porque ela pega a primeira, nega e inverte. Chama contrapositiva. E às vezes no concurso vem, não sei o que é contrapositivo, tu já sabe que é essa mocinha aqui,
querem nega a primeira, nega a segunda e inverte de lugar. Chama nega, nega, inverte. E a segunda é nega a primeira, mantém a segunda e troca por ou. Então, é um nemo. Vocês estão procurando nemo? Nega a primeira, mantém a segunda e troca por ou. Nega a primeira, mantém a segunda e troca por outra. É um nemo. Procurando nemo. Tá bom? Esse é um macetezinho. O Gerson odeia macete. Mas, para ele que é professor, é importante que ele entenda a ciência. Mas nós não somos professores, temos que passar em prova só. Porque lá, quando você estiver trabalhando lá, você não vai precisar de nada disso. Nada disso. Eu mesmo não sei nem o que é lógica lá no meu trabalho. E nenhum trabalho como servidor público você vai precisar de lógica. Tá bom? Então, a primeira é nega, nega, inverte. E a segunda é nemo. Nega a primeira, mantém a segunda e troca por ou. Nemo. Procurando nemo. Beijo. Ah, não, beijo nada. Nada de beijo. E vou falar de equivalências, que eu não falei na aula anterior, que eu falei de negação, mas as negações que a gente aprendeu lá na frente, lá atrás, no vídeo anterior, elas são equivalências. Jura que são equivalências? Juro que são equivalências. Vamos recapitulando. Equivalências da negação. Da negação. E eu falei, né? Então vamos lá. Então, por exemplo, qual que é a negação de P e Q? O que eu falei que era? Você graficamente é assim, P e Q. O que você faz? Nega a primeira, nega a segunda e troca por ou. É equivalente? Vamos fazer as contas? P e Q. Como essa aqui não precisa de negar, vou calcular direto aqui, ó. Igualzinho a gente é acostumado a fazer. VF, VF. Qual que é o resultado dessa? P e Q. Ambas sendo verdadeira é verdadeira. Se tiver algum elemento falso, toda ela é falso. Essa é a tabela, verdade. Resultado. Se essa daqui tiver um resultado equivalente, igual a esse resultado aqui, elas são equivalentes. Mas é lógico que tem. Não P, eu vou negar esse P aqui, ó. Não P, eu vou negar ele direto aqui, ó. É VV, FF, então vai ficar FF, VV, que eu estou invertendo. Ou não que, mesma coisa. VF, VF vai ficar FV, FV, né? E vou colocar um ou aqui. O ou, ela só será falsa quando as duas forem falsas. Não é assim? Não é assim? Peraí, tem alguma coisa errada aqui. Que vai dar V, que vai dar V, que vai dar V. Não teria que dar exatamente igual, gente. Espera aí, deixa eu pensar. Não, elas não são logicamente equivalentes, essas duas aqui. Não P, o Q, nega a primeira, nega a segunda. Não P, F, F, V, V. F, V, V, F, V. Peraí, só um pouquinho. Por que deu errado? Peraí que eu vou pausar para olhar direitinho, porque senão vai correr o tempo enquanto eu penso, eu já torno a falar. Vou pausar rapidinho só para saber onde está o erro. Ô meu pai!